Essa conferência, na realidade, foi a nossa introdução ao Brasil. We were able to come the first time in the 1986 conference in Cambuquira. A primeira vez que nós viemos foi em 1986, em Cambuquira. And we're thankful that we can be here again. E nós somos gratos por estarmos aqui novamente. Stella and I live in the city of Richmond, which is in the state of Virginia. Eu e Estela, nós moramos no estado na cidade de Richmond, que fica no estado da Virgínia. And we're thankful as we gather with brothers and sisters there, they're praying for us, and that we can all be standing together. E os irmãos e irmãs de onde nós nos reunimos também estão intercedendo e orando por nós enquanto nós estamos juntos aqui. The one thing I really appreciate about this conference compared to the first conference A coisa que eu mais aprecio nessa conferência tem a ver com a primeira conferência que eu vim. was the amount of time I had to prepare. Que a primeira conferência eu não tive muito tempo para preparar. The first time we were here, A primeira vez que eu estive aqui, I had about 3 or 4 days to prepare. eu tive apenas 2 ou 3 dias para me preparar. At this time, they give me several months to prepare. Dessa vez eles me deram vários meses para me preparar. Just as these verses we're looking at, that's the grace of God. E os versículos que nós estamos considerando é pela graça de Deus. So let's have another word of prayer. Vamos ter mais uma palavra de oração? Lord, we do rejoice to be together in your presence. Senhor, nós realmente nos regozijamos de estarmos na tua presença. And we would crown you with the love that is in our hearts for you. E nós coroamos o Senhor por causa desse amor que o Senhor tem pelas nossas vidas. We are thankful that we, like Peter, can come to you Nós agradecemos porque podemos estar juntos e chegarmos diante do Senhor. and say, Lord, you alone have those words of eternal life. Senhor, nós dizemos que somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. So, Lord, we want to set this time apart unto you, Senhor, nós queremos separar esse tempo para o Senhor. that our hearts would be cleared of other things that might to distract us, Que os nossos corações possam estar liberados daquelas coisas que possam nos distrair. and we could focus upon the one thing, the one person that is necessary. Que nós possamos focalizar apenas uma coisa, naquela pessoa, aquilo que é necessário. And you would have a great freedom within our hearts and our lives E que o Senhor possa ter liberdade nos nossos corações e nas nossas vidas. to do everything that you desire during this week. Para que o Senhor possa alcançar tudo aquilo que o Senhor deseja nessa semana. We commit this time into your wonderful hands. Nós encomendamos esse tempo nas tuas mãos maravilhosas. As we know, the theme for this time is living godly in this present age. Como você sabe, o tema para essa semana é vivendo piedosamente na era presente. And let's turn to our theme verses in Titus. Então vamos abrir os versículos lá em Tito. Titus chapter 2, we'll read verses 11 to 14. E nós vamos abrir em Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14. I know the theme verses were just 11 to 13, A gente sabe que os versículos são esses que nós temos que compartilhar. but I appreciated verse 14 also. E o versículo 14 também eu acho que é muito importante. Ok. Vai. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, Instructing us, confiando-nos ou educando-nos, instructing us to deny ungodliness and worldly desires, and to live sensibly, righteously, and godly in this present age. instruindo-nos, né? Em português está educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus, Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus, que é Cristo Jesus, who gave himself for us to redeem us from every lawless deed and to purify for himself a people for his own possession, zealous for good works. o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. I have to make a confession to everybody tonight. Eu tenho que mencionar isso mais uma vez essa noite. Before this conference, I had not spent that much time in the letter to Titus. Antes dessa conferência, eu tenho que confessar que eu nunca havia gasto muito tempo nessa epístola a Tito. I'd read it several times, Eu já havia lido várias vezes, but I had never really focused upon it. mas eu realmente nunca havia focado nela. And I was so blessed as I started to focus and consider more and more these precious verses. E eu fui tão abençoado quando eu tive a oportunidade de focalizar e considerar cada um desses versículos. Because within these few verses, Em poucos versículos,
Paul captures the full working of the grace of God. Paulo fala de toda a obra da graça de Deus, de maneira All completa. The wonderful grace of God. A obra completa e plena de Deus. He captures it. Ele capturou isso aqui. And what I appreciated about these verses E o que eu aprecio nesses versículos, was that there was a simplicity and purity in these verses. a simplicidade e a pureza nesses versículos. Throughout Christianity today, we have gotten too complicated. Ao longo da história as coisas têm ficado tão complicadas. We feel like the more knowledge we can gain and the more complicated we can make it, it's better. A gente acha que quanto mais conhecimento nós tenhamos e quanto mais complicado nós fizermos as coisas, isso vai ser melhor. But like Paul encouraged those in Corinth, Mas Paulo encorajou aqueles irmãos em Corinto. his prayer was that they would return to that simplicity and purity of their devotion to Christ. E ele orou para que eles pudessem se voltar à pureza e simplicidade devidas a Cristo. And in the present days that we're living in, E nos dias em que nós vivemos atualmente, these evil days, esses dias maus, these last days, esses últimos dias, I believe this is a real secret for us. eu creio que este é o segredo para cada um de nós. It's one of the keys to this living in this day. É uma das chaves para vivermos nesses dias. Is staying in the simplicity of this life of Christ. É de permanecermos na simplicidade da vida de Cristo. And as we stay in that, E permanecendo ali. we see more and more of the riches of Him. E nós veremos mais e mais da beleza dele. And we see how great, and we start to get some understanding of when the Lord says one thing is necessary. E nós podemos então chegar àquele pleno conhecimento quando o Senhor diz, uma coisa só é necessária. Not many things. Não são muitas coisas. We're thankful for the many things He provides for us. A gente sabe que Ele nos concedeu muitas coisas. But they all come out of that foundational truth. Mas todas vêm daquela verdade salvífica. One thing is necessary. Uma coisa somente. And as we're sharing about the grace of God, E quando nós compartilhamos sobre a graça de Deus, what is the grace of God? o que é a graça de Deus? Or maybe we could even ask a better question, Talvez nós devamos fazer uma pergunta um pouco melhor. because it gets to the heart of it. Excuse me? It gets to the heart of it. Vamos chegar ao cerne da situação. Who is the grace of God? Quem é a graça de Deus? He tells us right in these verses. Ele diz isso nesses versículos. If you look at verse 11, Se você olhar o versículo 11, it says, The grace of God appeared. fala que a graça de Deus se manifestou. Who is this grace of God? Quem é a graça de Deus? Look at verse 14. O versículo 14. He gave Himself, that's Christ Jesus, to us to redeem us. Ele, Cristo Jesus, se deu por nós para nos redimir. Jesus Christ is the full personification of the grace of God. Jesus Cristo é a personificação plena da graça de Deus. And I appreciated the comprehensiveness of these simple verses. E eu aprecio muito a completude, a amplitude desses poucos versículos. Because yes, they're the very heart of this letter, É o coração dessa epístola. but actually they're also the very heart of the whole gospel. Não apenas dessa epístola, mas também é o coração The de todo o Evangelho. the simplicity of this gospel. É o princípio do Evangelho. Because it's by grace, Ele diz pela graça. by our Lord Jesus Christ. Pela graça, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. As we see in these verses, Como nós vemos nesses versículos. how we have been saved, Como nós somos salvos. how we're being sanctified, Como nós somos santificados. and how we have a glorious future. Como nós temos em vista a glória. That's the essence of life. É a essência da vida. And that's what Christ has been made unto us. E foi o Senhor Jesus que proveu todas essas coisas. I appreciated how another brother summarized this. Eu aprecio como nosso irmão sumarizou isso aqui. And to help us remember it, I came up with an alliteration, which is using the first letter of a word to show the commonality of things. Para tentar lembrar, então, eu criei aqui uma sigla. Okay, Christ Jesus, the grace of God, Cristo Jesus, a graça de Deus, redeems us. nos redimiu. I hope my Portuguese is correct. Eu espero que em português também esteja correto. He redeems us. Ele nos redimiu. He reforms us. He He reforms us. reformed. Ele nos reformou. And He rewards us. E Ele nos recompensou. 3 big R's. São os 3 R's, né? Nos redimiu, nos retificou. Reformado. Ok, reformado. That's it. One word, I know. Yeah, ok. Okay. Ok, então acho que não precisa mais de mim. Acho que eu vou.
Okay, brother, sorry. Okay, no. You know, actually, it reminds me, one time my brother was translating for me in Belo Horizonte. E isso me faz lembrar de certa vez quando esse irmão aqui estava traduzindo para mim lá em Belo Horizonte. We were in Sesky. This was many years ago. Foi lá no Sesc, muitos anos atrás. And I shared something, I don't remember what it was. Eu compartilhei alguma coisa que agora eu não me lembro o que foi. And he translated, he didn't understand my accent. E ele traduziu, mas não entendeu qual que era o meu sotaque aqui. And so, for some reason, I kind of looked at him and I repeated it. E eu olhei para ele e repeti de novo. After the message, Depois da mensagem, many brethren came to me and said, I didn't know you spoke Portuguese. aí depois da mensagem, os irmãos chegaram para mim, para ele, e had falaram assim, no eu não sabia que idea você falava what he said." português. That's the grace of God. É, graças a Deus. But as we look at these verses, Então, quando nós consideramos esses versículos, you know, the reason I like verse 14, a razão pela qual eu gosto do versículo 14, because it actually captures the essence of the other three verses. porque na realidade ele captura a essência dos versos que vieram antes. If you look at verse 14, Vamos ver o versículo 14. it says he gave himself to redeem us. O qual se deu a si mesmo para nos... Vou falar como está em inglês, né? Para nos redimir, o que em português é assim, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos From every lawlessness, and to purify us de toda iniquidade e purificar for himself a people for his own possession, Para si- zealous for good works. para si mesmo um povo exclusivamente seu, em inglês fala para a sua própria possessão. It's a little bit different, possession. That's okay. Yeah. So this is where, when I say something wrong, he takes care of correcting. Não. Quando eu falo alguma coisa errada, o irmão Mário corrige, é verdade. But it's all, as you look at these verses, and particularly as it's summarized in verse 14, Então, quando nós lemos os versículos que antecederam, eles estão resumidos aqui no versículo 14. we see within our Lord Jesus, we see a picture of what he's done, Aí vemos um quadro daquilo que o Senhor Jesus realizou, o que ele alcançou, what he's doing, o que ele está fazendo and what he'll do with the end in view. e o que ele ainda vai fazer. And as we notice in these verses, E se nós observarmos nesses versículos, it's all about him, it's not about us. é totalmente a respeito dele, não é a respeito de nós. It's his heart, his purpose, not ours. É o seu coração, o seu propósito, não o nosso. You know, we're naturally so self-centered É tudo para o nosso benefício. that we think God, he's done everything for us. Deus fez isso tudo por nós. And praise God, he has. Hã? Praise God, he has done everything for us. Graças ao Senhor, porque ele fez isso por nós. But it's really with his heart and his purpose in E view. na realidade isso se refere ao seu propósito nele, no Senhor Jesus. In the days we're living in, E nos dias em que vivemos hoje, God is doing a great work with his end in view. Deus está realizando uma grande obra com essa finalidade em vista. What is his end? O que ele está vendo? What is his purpose? Qual que é o seu propósito? What's he looking for? O que ele está buscando? God the Father Deus o Pai. is looking for a bride, a wife for his son. Deus está buscando que todas as coisas convirjam no seu One Filho. that will rule and reign with him throughout eternity. E aqueles que vão com o Senhor Jesus reinar sobre todas as coisas. And everything that God does has this end, this purpose in view. E tudo o que Deus faz tem essa finalidade, esse propósito em vista. And it's because of his end, because of his purpose. É por causa dessa finalidade, por causa dessa pessoa. He wants us to live godly in this present age. Ele deseja que nós vivamos uma vida piedosa nessa era em que vivemos. Why is that? Por quê? Why does he want us to live godly in this age? Porque ele deseja que nós vivamos de maneira piedosa nessa era. Because the way we live today in Christ impacts our condition for the future. Porque a maneira como nós vivemos hoje em Cristo impacta aquilo que vai acontecer no futuro. Everybody wants to know, how can we be ready for the coming of the Lord? As pessoas perguntam como é que podem estar preparadas para a vinda do Senhor. How can we do this planning for the future? Como é que nós podemos estar prontos? Live today for him. Viva hoje para Ele. Because if we don't welcome him today as king of our heart, Porque se hoje nós não dermos as boas-vindas dele como rei nos nossos corações hoje, how can we expect to welcome him as king in the future? como nós podemos esperar que vamos dar as boas-vindas no reino futuro? Every day is so valuable to him.
Cada dia é tão valioso para Ele. And He's calling us to live godly as He trains us, as He instructs us every day. Então Ele nos encoraja a viver de maneira piedosa, nos fazendo mover a cada dia. He's doing a great work. E Ele está realizando uma grande obra. And we all want to finish this race well. E nós precisamos entender essa situação muito bem. And as we finish well by living godly each day. E nós podemos entender isso se nós vivemos de maneira piedosa a cada dia. So as we look at these verses, Quando nós consideramos esses versículos, may the Lord enlighten the eyes of our heart que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração, to see from His perspective, not ours. para que possamos enxergar da perspectiva dele, não da nossa. Now we have a great blessing before us. Nós temos uma grande bênção diante de nós. But would we take our eyes off of the blessing E muitas vezes nós precisamos tirar os olhos das bênçãos. and have the eyes of our heart on the blesser? Nós temos que colocar os olhos do nosso coração naquele que abençoa, no abençoador. But not what we get, Não aquilo que nós podemos receber, but what He gets. What about Him? mas é a respeito dele. A people set apart for Him, for His sake. Um povo que tem o coração colocado nele nos dias This de is hoje. what He's calling us in this hour. É para isso que ele está nos chamando nesta hora. So as an introductory message tonight, Então a ênfase da mensagem nesta noite, I'd like for us to consider who is Titus eu quero considerar quem foi Tito and what is the overall burden in these verses. e qual que é o encargo nesses versículos. Now we know that Titus was a co-worker with Paul, very Então- similar to Timothy. Tito ele foi um co-obreiro com Paulo da mesma forma que Timóteo também foi. We're thankful how Paul, he cared for the younger ones. Então é maravilhoso ver como o apóstolo Paulo ele cuidava daqueles jovens. He found a Timothy. Hã? He found a Timothy. Ele encontrou Timóteo, He found a Titus. ele encontrou Tito. He called them and he trained them. Ele os chamou, ele os reivindicou. But he didn't draw them to himself. E à medida que ele os atraía para si mesmo, He trained them in a way that he led them to Christ. mas ele os atraía de tal forma que ele os levava para Cristo. Because this was Paul's life. Esse era o encargo de Paulo. Now, it's interesting in the book of Acts, Então, ali no livro de Atos, where we see so much of Paul's life recorded. nós vemos tanto da vida de Paulo ali registrada. Titus is not directly mentioned in that book, Tito não é mencionado ali, but he has a powerful testimony in this book. mas ele tem um testemunho poderoso naquele livro. He has a hidden life throughout the book of Acts. É uma vida oculta através do livro de Atos. And that from the very beginning is a great testimony. Mas na realidade a sua vida começa como um grande testemunho. We don't like to live a hidden life Nós não gostamos de viver uma vida oculta, as we're following the Lord, mas se nós seguimos o Senhor, as we see something of Him. e se nós buscamos algo dele, We want everybody to notice it. a gente quer que todos saibam. The Lord reveals something to us. O Senhor revelou alguma coisa para Oh, mim. this is great. Oh, que coisa maravilhosa. I can't wait to post it on TikTok, Instagram. Eu não posso aguardar para colocar no TikTok e no Create a Instagram. video for YouTube. E eu vou colocar isso bem rápido. And we actually steal the glory from God E assim nós roubamos a glória de to Deus. show what we know. Então é o que nós sabemos. Now we're thankful at times, yes, that God does want us to be showing with others what He's worked in us. Sim, sem dúvida o Senhor deseja que nós compartilhemos com os outros aquilo que Ele tem nos concedido. But one of the greatest lessons we can learn from Titus is he was a man with a hidden life with God. Mas uma coisa que nos apreciamos em Tito é que ele era um homem que tinha uma vida oculta em Deus. And there's not a lot written about him, Não tem algo que é escrito a respeito dele. but we can tell from his life he did great works. Mas quando nós observamos a sua vida, ela foi uma de grande obra. As you look at the book of Acts, Quando você considera o livro de Atos, the first place where Titus is indirectly seen, but he's hidden. How can I say Okay, it's that okay. clearly? Okay. Um dos lugares que ele é visto de maneira indireta, mas não direta, It's in Acts chapter 15 when they have that council in Jerusalem. em Atos capítulo 15, quando houve aquele concílio em Jerusalém. Paul and Barnabas are there in Antioch, Paulo e Barnabé estão ali em Antioquia. and there's a controversy there. Havia uma controvérsia ali. Many Gentiles have been saved, Será que os gentios vão ser salvos ou são salvos? and some of the Pharisees who had been saved were saying that they needed to be circumcised also. E alguns estavam sendo até encorajados a circuncidarem-se.
In order for them to be truly saved, even the Gentiles needed to be E circumcised. eles falavam que para serem verdadeiramente salvos, aqueles gentios precisavam se circuncidar. In essence, bringing them under the law of Moses. E isso estava trazendo os gentios para debaixo da lei de Moisés. So Paul and Barnabas go to Jerusalem. It's recorded in the book of Acts how Paul and Barnabas go to Jerusalem. E é registrado ali no livro de Atos que Paulo e Barnabé então vão até Jerusalém. And there was actually a great debate about this in Acts 15. E na realidade houve um grande debate a respeito desse tema. And finally Peter stands up. Então finalmente Pedro se levanta. And it says the Gentiles are saved by the grace of our Lord Jesus Christ, just like us. Os gentios, eles são salvos pela graça de Deus da mesma maneira do que nós. James summarized what Peter had said, and they put together a letter and sent it back to Antioch to clarify it. Então aquilo que Pedro pronunciou foi colocado em cartas e foi enviado para toda a Antioquia. As we said, Titus was not directly mentioned there. Observa que Tito não foi mencionado diretamente ali. How do we know he's there? Então, como é que a gente sabe que ele estava lá? Oh, if you go to the book of Galatians, Se você ler o livro de Gálatas, Paul writes of this experience. Paul writes of this experience. Paulo então descreve aquela experiência. In Galatians 2:1, Em Gálatas 2:1, Paul is writing, he's testifying that after an interval of 14 years, I went up again to Jerusalem with Barnabas, taking Titus along also. versículo 1 do capítulo 2 de Gálatas. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Chronologically, this is the first time we hear of Titus. Então, cronologicamente, é a primeira vez que a gente ouve falar de Tito. Then if you look at verse 3, Se você olhar o versículo 3, it says, "But not even Titus, who was with me, though he was Greek, was not compelled to be circumcised." versículo 3, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Most believe that Titus was from Antioch, Alguns entendem que Tito ele era de Antioquia. and he was saved there through Paul's ministry. E ele foi salvo ali por meio do ministério de Paulo. Because as you look at the letter to Titus, Quando você lê a carta a Tito, he calls Titus my true child in the faith. e ele diz que Tito é o meu verdadeiro filho na fé. So why would Paul take Titus to Jerusalem? Por que então Paulo levou Tito para Jerusalém? And then he ends up not even being mentioned in the book. Que nem mesmo ele é mencionado ali em Atos. Most believe that Paul took Titus to Jerusalem Então alguns creem que Paulo levou Tito para Jerusalém as a test case. como um caso exemplo, um teste. Do you require this Gentile to be circumcised? Vocês estão fazendo com que esse gentio seja circuncidado. And we see how he was not. E nós sabemos que ele não era circuncidado. I appreciate Titus's heart E eu aprecio muito o coração de Tito. because it seems like Titus stayed in the background the whole time. E é muito evidente que Tito ficava ali no pano de fundo o tempo todo. He didn't try to argue for himself. Ele não tentava argumentar por si mesmo. Didn't try to justify himself. Ele não estava testificando por si mesmo. He let Paul do everything in the foreground. Ele deixou que Paulo fizesse tudo ali na linha de frente. Now we remember Paul could not use Timothy as an example here. E observe que Paulo não levou Timóteo como um exemplo aqui. Because Timothy was half Jew and half Greek, so he was circumcised. Então, porque Timóteo ele era metade grego e metade judeu, então possivelmente ele era circuncidado. So we're thankful how, as Titus was there, Então nós somos graças ao Senhor porque Tito foi levado para lá. even in a hidden way, E foi de uma maneira ainda que oculta. God used him in a great way to be a picture of one that doesn't need to be circumcised. E Deus, então, usa aquilo ali como um quadro para poder mostrar que os gentios não precisavam ser circuncidados. To validate the truth, we're all saved by the grace of God. Para validar a verdade que todos somos salvos pela graça de Deus. Now, after this, they returned to Antioch. Depois disso, eles voltam para Antioquia. And we really don't know, we don't hear much about him. Então a gente não ouve muito mais a respeito. But I believe it's safe to assume when Titus returned to Antioch, Então acho que é seguro a gente afirmar que Tito também voltou para Antioquia. he continued serving the saints there in Antioch and those in surrounding assemblies. Então ele deve ter servido aos cristãos ali naquela região e aquelas assembleias ali. And again, there's so little written about him, we have to make some conclusions. A gente lê tão pouco a respeito dele que às vezes a gente tem que tirar algumas conclusões. Titus was a significant example in that council in Jerusalem.
Tito possivelmente foi um exemplo muito relevante naquele concílio ali de Jerusalém. But when he returns to Antioch, Mas quando ele volta para Antioquia, it appears that he did not elevate himself as anything special. e aparece que ele não se elevou para um ponto, uma posição especial. He continued as a brother, faithfully serving the brothers and sisters. Parece que ele continuou como um simples irmão no meio dos irmãos e irmãs. Sometimes when we have a significant experience with the Lord, Algumas vezes, quando nós temos uma experiência significativa com o Senhor, we think that makes us special. nós achamos que aquilo nos torna especiais. No, why do we have these significant experiences? Por que nós temos esse espírito de significância? That we can testify of the grace of God, not I, but Christ. A razão é porque nós devemos testificar a respeito de Cristo, não eu, mas Cristo. This is what Titus lived. E é assim que Tito vivia. Now, he's not mentioned again until 2 Corinthians. Ele não é mencionado novamente a não ser até 2 Now, we Coríntios. know that Paul had written a letter to Corinth, what is the letter of 1 Corinthians, Então Paulo escreve aquela primeira carta aos Coríntios, and that had been a very strict, severe letter. depois ele escreve uma carta muito severa. And Paul wasn't sure how those in Corinth had received this letter. Ele não tinha muito mesmo certeza se eles haviam recebido a sua primeira carta. So Paul sent Titus to Corinth. Então Paulo envia Tito a Corinto. Go scope out the situation. Tito, vá ver a situação ali. Do they love me? Do they hate me? Eles me amam ou eles me odeiam? Have they rejected my ministry? Ou eles rejeitam o meu ministério? You know, he wasn't sure what would be happening. E Paulo não tinha muita certeza do que estava acontecendo Because ali. it was a very strong, very direct letter. E aquela foi uma carta muito forte, muito direta. And then Paul, you see Paul's humanity in 2 Corinthians. Nós vemos a humanidade de Paulo ali em 2 Coríntios. Because Paul was expecting Titus to return. Então Paulo pede que Tito retorne. But Titus was delayed because he was taking some extra time to finish things in Corinth. E Tito estava demorando um pouco porque ele estava tentando acertar algumas coisas ali em Corinto. And it says Paul, with Titus delaying, it says Paul didn't have any rest within his spirit. Então, à medida que Tito se demorava a chegar, Paulo não tinha descanso no seu espírito. And it bothered him so much he couldn't even share the gospel. E ele incomodava tanto que ele não podia nem mesmo compartilhar o evangelho. How does that show us that humanity of Paul? Isso nos mostra a humanidade de Paulo. Sometimes we look at these great men of God. Algumas vezes nós achamos que ele é um grande santo. We think they're perfect. Ele foi perfeito. We think they have everything together. É que como ele nunca tivesse tido qualquer problema. But this is the great apostle Paul. Mas aqui está o grande apóstolo Who Paulo. we can see all that God did in his life. E aí o tempo todo ele estava ansioso. And yet at this moment, Então naquele momento, he was so concerned in his heart and out of rest concerning about Titus. e naquele momento seu coração estava tão preocupado a respeito do que teria acontecido com Tito. And the situation in Corinth. E também da situação que estava acontecendo em Corinto. He couldn't even share the gospel, and it says he left and goes to Macedonia. Então ele não podia nem mesmo compartilhar o evangelho e ele deixou aqueles na Macedônia. And I think this is a good example for us. Eu creio que esse é um excelente exemplo para nós. Because sometimes things get us out of rest. Porque muitas vezes nós mesmos ficamos sem descanso. How does God react to that? Como é que Deus reagiu àquilo? Does he say, you're disqualified? E como Deus reage a isso, ele fala que você está desqualificado? You can never be an apostle anymore? Você não pode mais ser um apóstolo? No. Não. What did Paul see out of that restlessness? O que Paulo viu daquela falta de descanso? He saw more and more of the grace of God. Ele viu mais e mais da graça de Deus. And how we're accepted in the beloved. Como ele então era aceito no amado. Not based on our works, Não pelas minhas obras, but about his work. mas pela obra de Cristo. Many times, brothers and sisters, Muitas vezes, irmãos e irmãs, probably each one of us have been accused by the enemy. nós temos sido acusados pelo inimigo de Deus. We felt guilty within ourselves. Nós nos sentimos culpados em nós mesmos, Because even though we had a heart to do something, we couldn't do it. porque nós não sabemos uma decisão que tomar. Praise God. Mas graças a Deus, We can be encouraged nós podemos ser encorajados that as we go through those situations, que à medida que nós passarmos por essas situações, our disappointments, os nossos desapontamentos, our failures, as nossas falhas, give God opportunity to show us more and more of his glorious grace.
dá a Deus a oportunidade de nos mostrar mais e mais da sua graça gloriosa. And where it looks like we're a failure, Excuse me? when it looks like we're a failure, E quando muitas vezes nós achamos que nós falhamos, we are actually in the end growing in Christ. no final nós podemos dar toda a glória a Cristo. This is what Paul would testify of. É disso que Paulo está testificando. Finally, in 2 Corinthians 7, Titus makes it to Paul. Então, em 2 Coríntios capítulo 7, Tito menciona Paulo, And he shares how he was greatly encouraged and blessed by Titus. de como ele foi grandemente encorajado pelo retorno e pela presença de Tito. Because those in Corinth had received his letter very well, Então ele sabia muito bem o que tinha acontecido. and how Paul was comforted. E ali nos é dito como Paulo então foi consolado. Later on in 2 Corinthians, Mais tarde, em 2 Coríntios, Paul actually sends Titus back to Macedonia, Paulo envia Tito de volta para Macedônia. including Corinth, to collect a love gift for Jerusalem. E também lá em Corinto para poder buscar aquela oferta para os santos. And we know how that in 2 Corinthians 8, and how he was encouraging them to complete this work that they had begun. E aí, como nós vemos que em 2 Coríntios 8, como ele os encoraja a completar a obra que havia sido iniciada. Because there were these ones in Jerusalem Porque eles já tinham ido para Jerusalém. that they had never met, E eles nunca haviam conhecido. but the Lord was using them, Mas o Senhor Jesus neles. those in Corinth, to be a blessing to those in Jerusalem. Então aqueles santos em Corinto, então foram uma bênção para aqueles santos em Jerusalém. Paul was giving them Paulo estava dando a eles a living lesson of the oneness, unity we have in the body of Christ. uma lição viva da unidade, da união do corpo de Cristo. God was doing a great work, Deus estava realizando uma grande obra. and he was wanting those in Corinth, Então foram aqueles em Corinto. and actually throughout Macedonia, Então através da Macedônia, to not just be thinking he's doing something here, não apenas uma pequena comunidade judaica but aqui, he's doing a great work all over. mas realizando uma obra grandiosa naquela região. We have a tendency at times to become tunnel visioned. Nós temos a tendência muitas vezes de ter uma visão muito limitada, com viseira. We can see around us, and we're thankful for what God is doing. Então a gente deixa de ver aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. But I'm thankful in the days we're living in. Nos dias em que nós vivemos hoje, Through the internet and other means, e por meio da internet e outros meios, we can hear wonderful testimonies of the great work that God is doing around the world. nós podemos ver e ouvir grande testemunho daquilo que Deus está realizando ao redor de todo mundo. Places we would never expect. Places we would never expect. Em lugares que nós nem mesmo imaginávamos. Countries like Iran. Em Irã. No Irã, por exemplo, We had two brothers from Richmond just went to Pakistan. nós temos dois irmãos lá de Richmond que foram para o Paquistão. Pakistan, 99% Muslim. 99% no Paquistão são muçulmanos. God has his testimony among the ones that are the poorest and the least in that country. Mas Deus tem o seu testemunho entre aqueles que são os mais pobres, os mais inferiores naquele país. Many places, many things. Muitos locais. We can find this to be a great encouragement. Nós ouvimos e quando vemos isso, isso nos traz grande encorajamento. Because in these days, Porque nos dias em que vivemos, this present age, nessa one era of- presente, one of the easiest things to do o que o Senhor está fazendo? is to become discouraged. É por causa da igreja. We can be so discouraged, Nós ficamos tão desencorajados quando nós vemos, not just about the church. não apenas a respeito da igreja, We look at the world. quando nós vemos o mundo. I know you don't have this problem in Brazil, Eu sei que vocês não têm esse problema aqui em Brasil. but we have problems in the U.S. with our presidents. Nós temos problemas lá nos Estados Unidos com os presidentes. You never have problems here with your Vocês não têm presidents. problema aqui com isso, eu sei. We have big problems. Vocês não têm esses problemas. But where are our eyes? Mas onde é que estão os nossos olhos? And how he's training us Como? in the midst of the problems Ou será que nós conseguimos enxergar o cerne do problema? to fix our eyes upon Jesus. É por isso que nós temos que colocar os nossos olhos em Jesus. The manifestation, the personification of the grace of God. A manifestação e a personificação da graça de Deus. And then we don't hear about Titus again until this letter. Então nós não ouvimos a respeito de Tito até chegarmos nessa carta. And this letter, Paul got out of prison in Rome, which is at the end of the book of Acts. Então nós vemos que Paulo então ele termina naquela prisão em Roma, como nós vemos no final do livro de Atos. And he meets up with Titus and they go to the Isle of Crete.
Então ele manda a Tito para uma das ilhas da Grécia. And Paul starts working there. Então Paulo começa a operar, a trabalhar ali. And then he says, Titus, I'm leaving you here to set things in order. Então Paulo diz, Tito, eu estou te deixando aqui para você colocar as coisas em ordem. Then Paul leaves Paulo então se vai. and tells Titus, when you finish here, meet me in Nicopolis. Então, quando você terminar aqui, você vai se reunir comigo em Intercápolis. And then the very last thing we hear of Titus Então, você não ouve mais de Tito. is in Paul's final letter Então, nessa última carta de Paulo aqui, in 2 Timothy. em 2 Timóteo, Paul says of Titus that he was in Dalmatia serving the Lord. aqui é mencionado que Tito estava na Dalmácia servindo o Senhor. Now don't confuse what Titus is doing here with what Demas was doing. Não confunda que o que Tito estava fazendo aqui com aquilo que Dimas estava fazendo. Because in those same verses, Então, está no mesmo versículo. Paul talks about Demas had deserted him. He loved this present world. E ele fala que Dimas, ele desertou porque ele amou o mundo presente, o tempo But now presente. Titus was there still serving the Lord in Dalmatia. Mas Tito estava lá fielmente servindo o Senhor na What a Dalmácia. precious life we see in Titus. Que exemplo maravilhoso nós vemos em Tito. He's so hidden throughout the book of Acts, E ele é tão oculto ali no livro de Atos. but very active serving the Lord and the brothers and sisters. Mas ele de fato estava muito ativo servindo ao Senhor e aos irmãos e irmãs. Paul and Titus had a special relationship, Paulo e Tito tinham um relacionamento muito especial. similar with Paul and Timothy. Da mesma forma que Paulo e Timóteo. And we see how the different ways that Paul refers to Titus. Então nós vemos as maneiras diferentes que Paulo se refere a Tito. And each one of these is a great commendation. E uma dessas é uma grande comenda. He opens this letter by saying, "My true child in the common faith." E ele abre essa carta, vou ler aqui. Ele abre essa carta dizendo: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos, de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. E ele fala, versículo 4, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz. My true child in the common faith. Verdadeiro filho, segundo a fé comum. And in 2 Corinthians, he refers to him as my brother. E em 2 Coríntios, ele se refere a ele como meu irmão. What a precious calling. They had been brought together. They were brothers in Christ. Então eles estavam juntos, eles eram irmãos em Cristo. Also in 2 Corinthians, Também em 2 Coríntios. he's referred to as my partner and fellow worker. E ele é referido como o meu companheiro e co-obreiro. And I love how Paul, who is the elder, E eu gosto muito de ver como Paulo, que era aquele ancião, refers to Titus, who is the younger, e se refere a Tito, aquele jovem, not in an unequal, subservient way, não de uma maneira desigual, subserviente, but he looks at him. mas como ele. He says, "This is my partner Ele é meu co-obreiro and fellow worker." e meu companheiro. But how there was an equality there Havia uma igualdade ali in serving the Lord. ao servir ao Senhor. You know, sometimes some of us that get a little bit older, Às vezes, alguns de nós, quando ficamos mais velhos, like Brother Mario. como o irmão, I, como o irmão Mário, no, I'm older than him, so he has to respect me. tá vendo? Eu sou mais velho que ele, tem que me respeitar. Entenderam aqui, né? Eu sou mais novo que ele. But we can start to look down on ones. Excuse me. We can look down. É. E muitas vezes nós acabamos desprezando, menosprezando. But would the Lord just make it fresh within all of our hearts and lives? We're brethren. Que o Senhor possa, de fato, deixar claro nos nossos corações que nós somos irmãos. And really, we're all servants. We're all fellow workers of the Lord. E todos somos co-obreiros, companheiros. We'll na obra talk do Senhor. later this week about the diversity of service. Há, sem dúvida, diversidade nas But funções do we're all serviço, servants of the living God. mas todos somos servos do Deus vivo. Paul later on referred to Titus. Então, quando Paulo se refere a Tito, He was a messenger of the church. ele era um mensageiro para a igreja. He wasn't a messenger of himself, Ele era um mensageiro de si mesmo. but he was a messenger of the church. Ele não era um mensageiro de si mesmo, mas era Who is the church? e ele era mensageiro de quem? De quem é a igreja? That's Christ, the head, his body. A igreja é o corpo de Cristo. Titus was sharing Christ. Como ele estava compartilhando a Cristo. Precious testimonies of a faithful servant of the Lord. Excuse me. It's a precious testimony of a faithful. É um testemunho precioso de um servo do Senhor.
So as we come to look at this letter, Então, quando nós chegamos até essa epístola, it's interesting to see that Paul sent Titus to Crete. então nós vemos que Paulo envia Tito até a Creta. Because if we've read this letter, E porque quando nós lemos essa carta, there were a lot of troubles there. tem muito problema aqui. They were a problem-oriented assembly. Havia problemas naquelas assembleias. Actually, if you step back a second, Se você dá um passo atrás, where did Paul send Titus? para onde Paulo enviava Tito? He sent him to Corinth. Ele mandou para Corinto, He sent him to Crete. To Crete. mandou para Creta. What assemblies in the New Testament have the most problems? Quais eram os locais onde havia mais problema? Usually we think of Corinth, Ele mandou para Corinto. and here we have Crete. E aqui nós temos Creta. So maybe we could say Titus was a troubleshooter. É como se Tito fosse aquele que resolvia os problemas, né? Paul was somehow Titus, by the grace of God, Então é como se Tito fosse usado por Deus was able to go in amongst these places where there were a lot of troubles e ele fosse capaz de chegar naqueles locais onde havia tantos problemas. and be able to use by God to bring them to Christ. E ele era usado por Deus para conduzi-los a Cristo. Here's where we see a great contrast between Titus and Timothy. E aqui nós podemos ver um grande contraste entre Tito e Timóteo. Where did Paul send Timothy? Para onde que Paulo enviou Timóteo? He sent him to Ephesus. Mandou para Éfeso. Now, I think if we had a choice of what assembly to go to in the New Testament, Eu acho que se você e eu tivéssemos a escolha de para qual igreja, para qual local a gente quisesse ir lá no Novo Testamento, we'd love to go to Ephesus. a gente queria ir para Éfeso. Look at all that Paul shared with them. É Paulo quando fala a respeito deles. And so we see a contrast in where Paul sent Titus to these troubled places Então Paulo envia Tito para aqueles lugares problemáticos, and Timothy to these peaceful places. e Timóteo é enviado para aqueles lugares que são calmos, tranquilos. What does this show us? O que isso nos mostra? What it does, it speaks to the contrast of temperaments that we all have. Isso fala do contraste dos temperamentos que cada um de nós tem. It's not that one type of temperament is better than the other. Não significa que um temperamento é melhor do que o outro, It's simply that they're different. apenas que são And diferentes. the Lord uses different ones in different situations. Então o Senhor usa temperamentos diferentes em situações diferentes. You know, if we look at Timothy in a very general way, Se nós considerarmos Timóteo de uma maneira muito ampla, we know he was more shy. He was shy. ele era muito tímido. He was timid, shy, or okay. Tímido. Okay. He was a very sensitive one. Ele era muito introspectivo. He was like a dove, very sensitive to situations. Ele era muito sensível com qualquer situação. And we would say, he was more of a follower. You always having to push him to go ahead. Ele, um seguidor, sempre tinha que ser empurrado e encorajado. But as you look at Titus, Mas se você considerar Tito, you sense one who is maybe a little stronger, a gente sente que talvez ele fosse alguém um pouco mais forte, maybe a little more tough-skinned, mais confiante, and a little more aggressive. talvez um pouco mais agressivo. I think if Paul had sent Timothy to Corinth or Crete, Se Paulo tivesse mandado Timóteo para Corinto ou para Creta, they would have probably eaten him alive. talvez eles tivessem engolido Timóteo vivo. They would have chewed him up and spit him out. E talvez tivesse até jogado ele para fora. But we see how it doesn't make one temperament better than the other. Então não significa que um temperamento é melhor do que o outro. It's the Lord uses all different types. Deus utiliza todos os temperamentos. Titus, if he went to Ephesus, Quando Titus, if Titus went to Ephesus, se Tito tivesse ido para Éfeso, maybe he would have been too strong, too aggressive for them. talvez ele tivesse sido muito forte lá no meio dos irmãos. They needed that sensitive one like a Timothy. Ele precisava ter a sensibilidade que Timóteo teve. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, and we'll talk a little more about this later in the week. nós vamos compartilhar um pouco mais sobre isso mais tarde na semana. Be yourself in Christ. Seja a si mesmo em Cristo. Each one of us was fearfully and wonderfully made. E isso vai ser de maravilha para muitos. Don't try to imitate somebody that you think is more spiritual than you. Não fica aí procurando imitar alguém que você entenda ou acha que é mais espiritual que você. Don't try to imitate someone who's more popular than you. Não procure imitar alguém que é mais popular do que você. The Lord has fearfully and wonderfully made you. Nós fomos, cada um de nós,
criados de maneira maravilhosa. And He's made every provision for us in Christ for us to walk in that. E Ele fez toda a provisão em Cristo para que nós andássemos Now we nele. all need to have the cross and the Holy Spirit working within us. E é por isso que nós temos a cruz e o Espírito Santo operando But em there nós. can be these temptations E apesar das tentações, to imitate ones. e nós temos a tentação muitas vezes de ficar imitando os outros. One of the blessings we've had at the assembly in Richmond Uma das grandes bênçãos que nós tivemos ali na Assembleia em Richmond, is the two brothers that had the most influence upon our assembly, dois irmãos que tiveram grande influência na nossa Assembleia. was Stephen Kong and Lance Lambert. Esses irmãos eram o irmão Stephen Kong e Lance Lambert. Now we appreciate both of them. Nós apreciávamos ambos. But one of the greatest treasures we got out of having them amongst us E uma das grandes crises pelas quais nós passamos, esses irmãos vieram até nós. was in Christ we saw two totally different brothers. Que em Cristo nós podíamos ver dois irmãos completamente diferentes. Outwardly they were different. Externamente eles eram diferentes. When Stephen Kong was there, Quando Stephen Kong estava lá, he would just wear a plain white shirt, ele usava uma camisa branca gray simples pants, e calça cinza. no jewelry. Ele não usava qualquer tipo de adereço. When Lance Lambert came, Quando Lance Lambert chegava, he would have a purple shirt ele tinha uma camisa púrpura, não, na verdade roxa, né? and matching pants. E tinha, claro, as calças combinando, His socks matched. as meias combinavam, He had rings on his finger, ele tinha anéis nos seus dedos very much jewelry. e tinha muitas joias. And he just dressed so flamboyantly, we could say. E ele se vestia de maneira tão flamboyante, né? So you saw two servants of the Lord Mas eram dois servos do Senhor, who were a great help que foram de grande ajuda because in their ministry, no seu ministério they brought us to Christ. e que nos conduziram a Cristo. Even their ministries, there was a great contrast in the way Christ was shared through Brother Kong. Mesmo através do ministério deles havia um grande contraste, a maneira como o Senhor Jesus se expressava por meio do irmão Kong. And the way Christ was shared through Brother Lance Lambert. E também a maneira como o Senhor Jesus se expressava por meio do irmão Lance Lambert. Lance would be sharing many stories of great adventures. Então, Lance gostava de compartilhar muitas histórias e grandes aventuras. And Brother Kong he would share very straightforward. E o irmão Kong, ele compartilhava de maneira muito simples e direta. But the Spirit of God was in both of them. Mas o Espírito de Deus estava em ambos. And you were captured. E você podia tocar. And it was a great lesson for us. E aquela foi uma grande lição para nós. Of the many varied ways God displays His life through different vessels. A maneira tão preciosa como Deus demonstra e mostra a sua beleza em tantos vasos. All with one end in view. Todos esses homens que nós temos em vista. And how, as we walk through our life, Quando nós nos contemplamos, may we also be those that come under His dominion que nós não possamos ficar naquela impressão de estarmos abaixo. and allow Him to show us and teach us. Que Ele possa então operar em nossas vidas. Okay. How long do we have? It's 9:15. Was here. Até que horas, irmãos? Deixa eu ver aqui. Eu tinha que saber de cor, né? 9:45? So you have Okay. All right. Okay. whatever. So just feel free. Okay. No. Okay. My computer shows time back in Richmond, 2 hours difference, so I'm never quite sure what to. O meu computador aqui está com horário lá de Richmond, que é 2 horas atrás da gente, então estou meio perdido aqui no horário. So if we go to 9:45 my computer time, we got 2 more hours. Se for 9:45, de acordo com o meu computador, ele ainda tem mais 2 horas e meia aqui. But I love you so much. Mas eu amo vocês We're tanto, not going to do that. eu não vou fazer isso. So let's look at Paul's letter to Titus. Então vamos considerar a carta de Paulo a Tito. Now, as you think of this letter to Titus, who is in Crete, Então ele envia essa carta quando Tito estava em Creta. how did the assemblies in Crete come about? Como é que aquelas assembleias em Creta surgiram? How old were they? How many years had they been around? Há quantos anos eles estavam caminhando com o Senhor? Now, no one knows exactly. Ninguém sabe exatamente. But if we notice at the beginning of the book of Acts, Mas se nós considerarmos o início ali do livro de Atos, on the day of Pentecost, there were those there that were from Crete. e ali no dia de Pentecostes haviam aqueles que eram de Creta. And it's in Acts chapter 2, verse 11. Em Atos capítulo 2, versículo 11. It says, the Cretans and the Arabs,
hear them in our own tongues, speaking of the mighty deeds of God. Então, Atos capítulo 2, versículo 11. Tanto os judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? The mighty deeds of God. Então, as grandezas de Deus. You remember that verse 14 that we read in Titus? Se lembra daquele verso 14 que nós lemos ali em Tito? That you are a people for his possession, zealous for good deeds. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, e de novo, em inglês, um povo da minha possessão, zeloso de boas obras. You will actually, as you read through this letter to Titus, Então, quando você lê essa epístola a Tito, this word deeds, as it says in English, it's there a number of times. essa palavra obras aparece diversas vezes. The focus there O foco aqui is that Christ's life would be seen through us. é que a vida de Cristo, então, era vista e percebida por meio deles. Life will be seen through us. Então, a vida de Cristo é percebida, vista através de nós. And the question we have before us A pergunta que nós temos diante de nós: is which life will be seen in us? qual vida que está sendo vista em você e em mim? Will it be our own self, the evil life comes forth in evil deeds? Será que é a vida má com as suas obras más? Or will it be his life coming forth in good, zealous deeds for him? Ou será que é a vida do Senhor, a vida dele, que é manifesta de maneira zelosa em boas obras? So we can assume that these dear ones who were there on Pentecost Então, aqueles que ouviram a palavra de Deus no dia de Pentecostes, went back to Crete after some years and various assemblies were raised up. eles voltaram para Creta e ali talvez várias assembleias nasceram. And also, ones believe that this letter to Titus, E alguns acreditam que essa carta, a epístola a Tito, it was written between the time that Paul wrote 1 Timothy and 2 Timothy. talvez ela tenha sido escrita naquele intervalo de tempo em que Paulo escreveu a 1 Timóteo e 2 Timóteo, Which makes it about 62 AD. que talvez a posicione por volta do ano 62 da era cristã. So if you look at the time from Pentecost to about 62 AD, you have about 30 years, more or less. Se você olhar entre aquele momento de Pentecoste até esse ano 62, são cerca de 30 anos, mais ou menos. And why had Paul sent Titus to Crete? Então, por que Paulo, então, enviou Tito para Creta? He gave him a very specific instruction. Ele deu a Tito uma instrução muito específica It says to set it in order. para colocar em ordem. To set it in order Para colocar em ordem. means to set it straight. To set it straight. Para poder colocar as coisas de To maneira bring something alinhadas. back to its rightful place. Para trazer as coisas para a sua posição correta. It's used as a medical term to put a bone back in its right place. Para poder colocar as coisas no seu lugar correto. And Paul started working there. Então, Paulo operou ali. And he was sharing with them. E Paulo estava compartilhando com ele. And then he leaves Titus to finish what he had begun. Então, Paulo deixa Tito ali em Creta para concluir aquilo que ele havia iniciado. Now, how are these ones in Crete described? Como é que aquelas pessoas de Creta são descritas aqui? Paul was very specific here. Paulo foi muito específico aqui. It's probably one of the worst descriptions of somebody you can find in New Testament. Talvez seja a pior descrição que alguém pode ouvir a respeito de alguém. If we look at 1 Timothy chapter 1, verse 10, first Titus, First Titus. Okay. Vamos abrir em 1 Tito, capítulo 1, versículo... Okay. Tito, Epístola de Tito, capítulo 1, versículo, versículo 10. Okay. For there are many rebellious men, empty talkers, deceivers, especially those of the circumcision. Porque existem muitos insubordinados, pauradores ou faladores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. And they're talking about ones among the brethren there. Estava falando disso a respeito daqueles irmãos ali. Not talking so much about the world. Não estava falando a respeito daqueles que eram do These are mundo, ones among the brethren that are influencing mas one. aqueles que estavam no meio dos irmãos. It says, who must be silenced because they're upsetting whole families, teaching things that should not teach for the sake of sordid gain. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem,
por torpe ganância. Teaching these things, and it's upsetting everybody, putting families out of order. Eles estavam perturbando tudo, em inglês fala perturbando famílias e tirando elas de ordem. And imagine it. Imagine. It says they're teaching for sordid gain. E eles estavam fazendo isso por torpe ganância. As we see that around amongst Christianity today. E se nós pudermos considerar, vemos isso no meio da cristandade hoje. One's preaching for sordid gain. Pessoas que estão pregando por ganho sórdido. We remember there's nothing new under the sun. Então observe, não tem nada de novo debaixo do sol. And one of them themselves, a prophet of their own in verse 12, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. This is summarized in verse 16. Isso é resumido aqui no versículo 16. It said they profess to know God. No tocante a Deus professam They're doing things in God's name. conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. But by their deeds they deny him, being detestable and disobedient, worthless for any good deed. E negam por suas obras, é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Here again we see these deeds. They're doing the evil things for themselves, not the good works for the Lord. Então aqui nós vemos essas obras más que eles estavam realizando em si mesmos, não as boas obras do Senhor. So let me ask you a question. Então deixe-me fazer uma pergunta. How would you like it if God told you, go to Crete and serve them? O que você acha se Deus te mandasse ir para Creta para servi-lo ali? If you have a list of places you'd like to go serve. Se você recebesse uma lista dos lugares que você gostaria, você escrevesse uma lista dos lugares que você gostaria de servir. For most of us, Crete would not be at the top. Crete would not be at the top. Certamente Creta não seria a primeira da lista. Of course, I know in Brazil, the place at the top would be Balneário. Careful. Oh. What's the first one? It's a place down south. Ok. Então, aqui no Brasil, se você fosse fazer uma lista, ele ia citar o nome de alguma cidade aqui só. Cuidado. Somebody can help me, but I think it's like Balneário, Camboriú. Hã? That. Camboriú. Ask them. Leo, how do you say it? Balneário Camboriú. Yeah. Oh, That's a very rich place. é um lugar muito rico. That's right. We go to serve there. Não, eu quero servir lá. But we wouldn't pick Crete. We would not pick Crete to go serve. Certamente nós não escolheríamos Creta. Okay. But we see how these ones in Crete, Nós vemos que esses cretenses aqui, they had been saved. eles foram salvos. But it appears that there was very little follow-up teaching. Mas na realidade houve muito pouco progresso depois que eles creram. Very little teaching related to sanctification, the working of the cross in their life. Parece que houve muito pouco ensinamento a respeito da santificação e da obra da cruz na vida deles. Remember, they were an island, very isolated. Eles estavam ali numa ilha, isolados. But brothers and sisters, without God teaching us, this is a picture of us. Então, irmãos e irmãs, se Deus não nos ensinar, esse é exatamente o nosso próprio quadro. Without God working in our hearts and doing a transforming work, Se Deus não operar nas nossas vidas e realizar uma obra de transformação, left to ourselves, e fomos deixados por nós without mesmos, the grace of God, without His life, sem a graça de Deus, sem a sua vida, we are like them. nós seremos exatamente como So we eles. need to be careful not to look down on them. Então nós temos que tomar cuidado. But we see how it is only by His grace Yes. and the working of the cross in our life Que é somente pela sua graça, pela obra da cruz nas nossas vidas, that we can say, not I, but Christ. para que nós possamos então dizer, não eu, mas This is Cristo. the more we see of the condition of those in in Crete, Quanto mais nós vemos a situação daqueles irmãos ali em Creta, the more we see of the condition of many brothers and sisters at times. nós vemos então também a condição de muitos irmãos e irmãs. We see more and more the essential truths that are presented to us in these theme verses. E nós vemos as provas essenciais nesses versículos.
These theme verses, they're more and more essential in this day. E aí a gente vê que esses versículos se tornam cada vez mais relevantes. They're the very heart of God. Excuse me. They're the very heart of God. E também no próprio coração de Deus. And they're showing us the whole work of God by His grace. Então mostra toda a obra de Deus pela sua graça. When we talk about having the eyes of our heart enlightened, E nós lemos lá em Efésios que haria orado para que os olhos do nosso coração sejam iluminados. why do we want the eyes of our heart enlightened? Por que nós precisamos que os nossos corações sejam iluminados? To change that perspective, to see Him in a fuller and greater way. Para podermos contemplá-lo de uma maneira mais plena. Not looking from our perspective, Não olhando da nossa própria perspectiva, but seeing from His perspective. mas vermos da sua perspectiva. When it says the eyes of our heart enlightened, Para termos os olhos dos nossos corações iluminados. when we talk about someone who has a big heart, Então, quando você fala de alguém que tem um coração grande, we know that the heart itself speaks of love. porque o coração fala mesmo do amor. If somebody's very cold and cruel, we say they're heartless. E quando alguém é muito frio, calculista, a gente fala que a pessoa não tem coração. Somebody who shows so much love, we see how their heart is overflowing. Então, quando a gente vê que é muito amoroso, a gente fala que o coração está transbordando. And so we really pray, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, in the sessions that we have here, nos versículos que nós lemos aqui, God would be working within our hearts. Deus opera nos nossos corações. Every one of us needs that adjusting of perspective, Cada um de nós precisa de ter essa perspectiva, because He's after one thing. porque Ele está buscando uma coisa. He's after that bride, that wife for His Son. Ele procura a realidade do seu filho. And He's working in each one of us, E Ele está operando em cada um de nós. bringing us into the oneness that we have in Him, E mesmo naquela unidade que Ele deseja que nós tenhamos com Ele. that we could finally hear those wonderful words. Que aqui nós encontramos essas palavras maravilhosas. That bride has made herself ready. Para que Ele possa fazer com que a noiva esteja pronta. So during the times that I'll be sharing, Então, durante as noites, quando eu estiver compartilhando, I want to be sharing on the grace of God, our Lord Jesus Christ, e eu quero, pela graça de Deus, focalizar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, seeing it from the phrase of Christ in me, olhando sob a perspectiva de Cristo em mim, Christ in me individually, Cristo em mim individualmente, but also Christ in us corporately. mas também Cristo em vós, Cristo em nós de maneira corporativa. And may we, in the theme verse, it says how Paul was encouraging Titus to instruct them, to teach them, to disciple them. Aqui nós vemos esses versículos que são tema da conferência, como Paulo estava encorajando a educá-los, a instruí-los, para que renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos. May our hearts be open for Him to teach us, to disciple us, to train us. Que nós possamos ter os nossos corações abertos para que Ele possa nos treinar, nos instruir, nos ensinar. That we not be living for ourselves, Para não vivermos para but nós for Him mesmos, who has first loved us. para vivermos para aquele que nos amou primeiro. We're thankful for the treasure in this little letter. Nós somos tão gratos ao Senhor pelo tesouro nessa tão pequena carta. Thankful for the treasure in this hidden brother Titus. Graças ao Senhor por esse tesouro escondido nesse irmão oculto, Tito. And we're dependent upon the Holy Spirit E nós dependemos do Espírito Santo to open the treasures of God to us, para abrir as comportas de Deus para nós. that we would be those who are able to live that godly life in this present age. Que nós possamos estar entre aqueles que vivem vidas piedosas na era presente. Because we know Porque nós sabemos the way we live the godly life in this present age que a maneira que nós vivemos uma vida piedosa nessa era presente is by the grace of God. By the grace of God. sempre será pela graça de Deus. And by the grace of God, E pela graça de Deus, the grace of God leads us to the cross. ela vai nos conduzir à cruz. The grace of God pours forth the Holy Spirit upon us. A graça de Deus derramou o Espírito Santo sobre The nós. grace of God strengthens us to go through the trials of life, E é a graça de Deus que nos fortalece para passarmos pelas provações. because that's Christ in us, Porque Cristo em nós, doing a great work realizando uma grande obra, with His end in view. com o seu objetivo em vista. Maybe we can stop here for tonight. Vamos concluir aqui nesta noite. Lord, we are so privileged to be here in your presence. Senhor, nós somos tão privilegiados de estarmos aqui na Tua presença. We're privileged to be able to open the Word of God
Nós somos tão privilegiados de poder abrir a palavra de Deus and open our hearts e abrir os nossos corações that you could speak. para que o Senhor fala. Lord, we would say, speak, Lord, thy servants are listening. E nós dizemos, Senhor, fala, Senhor, porque os teus servos ouvem. Lord, we pray that as you have each one of us here for such a time as this, Que o Senhor possa conceder a cada um de nós um tempo precioso na tua presença, that we would each redeem the time for your sake. para que nós possamos remir o tempo por causa de ti mesmo. We're thankful for the blessings of being here, Senhor, te agradecemos pela bênção de estarmos aqui, the blessings of fellowship with one another, a bênção de podermos ter comunhão uns com os outros, the blessing of brethren from so many places. a bênção de termos irmãos de tantos locais diferentes. But we pray that the blessing will not even distract us E nós pedimos que nem mesmo essas bênçãos possam nos distrair from the one thing that is necessary, daquela única coisa que é necessária, keeping the eyes of our heart upon you. de mantermos os nossos olhos em Jesus. Lord, you're the one that created and originated this time. Porque foi o Senhor aquele que originou e criou esse tempo. We could say you're the Alpha of this time. E nós dissemos que o Senhor é o alfa deste momento. And we're looking to you to also be the Omega of this week. E também nós oramos para que o Senhor também seja o ômega dessa All of our conferência. hearts and lives. Em todas as nossas vidas e nossos corações. Thy name we pray. E Amen. no teu nome nós oramos. Amém.